E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico, deixa aquele like para fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Queria fazer suas comprinhas da Shein, mas o Tachad deixou tudo com o dobro do preço? Queria encher o carrinho de compras do supermercado, mas o governo do amor deixou o óleo de cozinha mais caro que um iPhone 15? Queria completar o tanque do carro, mas a bomba de gasolina tá mais destruidora que uma bomba nuclear? Queria comer uma picanha e beber uma cervejinha, mas teve que se contentar com abóbora e água de torneira? Pois é, seus problemas não acabaram. Mas ao invés de fazer o L, que tal fazer uma renda extra para compensar o prejuízo do governo do amor? E não, eu não tô falando de jogo do tigrinho, fica tranquilo. Eu tô falando de renda extra de verdade, trabalhando com marketing digital de forma totalmente honesta e segura. Pois é, já tem muita gente entrando nesse mercado e complementando a sua renda com 2, 3, 4 mil reais a mais. E tudo o que você precisa fazer para ser o próximo é clicar no comentário que tá ali fixado e chamar o meu parceiro Tom Dimas no WhatsApp. Ele vai te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer dinheiro sem sair de casa, escolhendo os seus horários e usando apenas o seu celular. E já de cara ele vai te dar um mini curso gratuito de 4 aulas te ensinando os primeiros passos que você precisa dar para começar a mudar a sua realidade financeira. Afinal, você sabe que não dá para ficar dependendo do governo e também sabe que a internet é o futuro, né? Então, se essa ideia de fazer uma grana a mais trabalhando com marketing digital te chamou a atenção, chama o Tom que ele vai te ajudar. Inclusive, eu sei que tem muito jovem com dificuldade de entrar no mercado de trabalho que pode aproveitar aí o tempo livre para já começar a construir seu patrimônio. Eu quero ver as mensagens de vocês fazendo dinheiro aparecendo nos próximos vídeos aqui do canal. Então, vocês me mandaram esse vídeo do Ancapsu, onde o Peter tá falando sobre uma estrela da National Geographic que ficou famosa por ser uma menina trans muito jovem. Aqui, diz ali no título mesmo que a transição começou aos 4 anos. Eu já vi matérias sobre essa criança. Essa polêmica não é de agora. O que parece recente na história é que essa estrela transmirim da National Geographic aparentemente se arrependeu da transição. O que eu vou confessar pra vocês, não é algo que me surpreende tanto assim. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer com muitas dessas crianças trans. Na verdade, eu já falei várias vezes, né, que o Eli Vieira já divulgou um estudo que demonstra que 90%, mais de 90% das crianças com disforia, elas resolvem os problemas da disforia naturalmente, sem precisar de nenhum tipo de tratamento ou de intervenção. Elas passam por uma fase onde elas ficam confusas e têm problema de autoimagem, muitas vezes são autistas, que não entendem muito bem o que está acontecendo, e aí podem achar que é uma questão de disforia de gênero, ou disforia de sexo, eu prefiro até, por não conceder a questão do gênero, né, que fica muito dentro da teoria queer. Então, como a gente está vendo cada vez mais pais wokes, que via de regra tem que ser um pai woke para incentivar tão fortemente crianças para essa direção. Como a gente está vendo cada vez mais pais wokes direcionando seus filhos para que eles sejam transexuais, a tendência é que o número de arrependimentos dispare. A gente já tem dados muito subnotificados sobre os arrependimentos, porque é uma coisa que não permitem que as pessoas pesquisem, né? Virou um tabu científico. Mas é uma questão bastante lógica, né? Se 90% das crianças que têm disforia resolvem naturalmente, e a gente está vendo cada vez mais os pais empurrando as crianças para a transição, em 10% dos casos, eles podem até estar corretos. Agora, na esmagadora maioria, eles vão estar errados, fora que é bem possível que muitos desses pais wokes que estão empurrando seus filhos para a transição sequer estão fazendo isso com crianças que de fato seriam disfóricas. São só crianças que estão sendo realmente manipuladas. Ou seja, é difícil não sair algo muito errado disso, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada no vídeo. Esse é um Ancapsu e nós vamos falar sobre o caso da Avery Jackson, que é essa menina que está aí na capa da National Geographic e que tem causado uma séria confusão agora porque foi a primeira criança trans retratada pela National Geographic. Para quem é da minha época, você lembra da National Geographic? Eu sempre fui um grande fã da National Geographic, justamente porque era uma revista que focava em mostrar os lugares do mundo e falar de geografia e de história e não sei o que lá, e realmente imagens maravilhosas, reportagens muito boas. Qual é a época do Peter? Provavelmente, não sei, não é a minha época, né? É a tua época? Sempre fui um fã da National Geographic, até que ela entrou para essa era da lacração e em 2017 teve essa capa aqui mostrando o garoto Avery Jackson, que seria
uma criança trans, né? Uma criança, uma transexual criança de 9 anos de idade na época, lá em 2017. E, enfim, contava a história. Aqui, ó, isso aqui é o site da própria National Geographic, né? Falando aqui, por que nós colocamos uma criança transexual na capa da National Geographic, não sei o que lá, falando todos aqueles pontos de esquerdismo e coisa e tal, né? E qual que é o problema disso aqui? O problema é que parece que a Avery Jackson meio que se arrependeu. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse caso chama muita atenção porque a National Geographic é uma revista muito conhecida, uma revista muito respeitada e coisa e tal. E, enfim, mais uma vez a foto é muito bacana, a foto muito legal, né, coisa e tal. A foto? Eu entendi certo? A foto é muito bacana, a foto é muito legal? Eu não tenho certeza se eu entendi certo o que ele disse. Eu não achei exatamente uma foto muito bacana e muito legal, mas... que ele tá falando o quê? Da composição da imagem? Eu realmente não entendi. Bom, a reportagem teve um impacto muito grande, porque a National Geographic é uma empresa, uma revista muito conhecida e coisa e tal. E a frase que a menina falou também aqui, ó, a melhor coisa sobre ser uma criança, uma garota, é que eu não preciso fingir que eu sou um garoto. Olha só, uma frase de efeito bacana, né? Como acontece muito normalmente nesses casos, a mãe é uma grande incentivadora da menina e coisa e tal, e incentivou ela a tirar foto, a fazer isso daí. A garota então se tornou um ícone do movimento LGBTQ e coisa e tal, foi convidada para inúmeras palestras, eu não sei o que lá, para falar no movimento e coisa e tal. A vida dela se tornou... Cara, eu não sei se vocês já viram um vídeo, eu não vou encontrar ele aqui agora para mostrar, mas tinha uma mãe claramente woke, assim, LGBT mesmo, sabe? Aquele típico visual que você bate o olho e você já sabe que é um militante da causa. E aí tava lá com os filhos, se eu não me engano tinham 3 filhos ali, e o mais jovem tava falando sobre essa questão da sexualidade deles. Eles estavam fazendo uma live e eu não lembro exatamente se a criança estava sendo empurrada para ser trans ou para ser gay simplesmente, mas eu lembro que crianças, né, geralmente muito ingênuas, muito espontâneas, acabam soltando algumas verdades sem querer. E aí a criança falou, não, porque quando a nossa mãe nos força a ser gay, aí instantaneamente a mãe ficou olhando com uma cara assim, o quê? Como assim forço? Eu forço vocês? Aí ele, não, é que eu quis dizer porque, assim, você incentiva muito, mas você fica brava quando a gente não faz alguma coisa. E aí ela, o que você tá dizendo? Não, você tá maluco, não sei. A criança deixou escapar no meio da live e gerou aquele climão. Não sei se vocês já viram, porque viralizou um tempo atrás, né, mas... obviamente era um caso lá na gringa, né? Esses casos lá fora são ainda mais comuns do que aqui. E, cara, você tem tantas confirmações disso, especialmente porque se tornou muito comum você ter famílias wokes onde todos os filhos são LGBT. Às vezes todos os filhos são trans. Um filho é trans, o outro é não binário, o outro é gênero fluido, o que é estatisticamente impossível. Eu lembro que o Jordan Peterson tem uma frase muito boa sobre isso. Acho que era sobre algum casal de celebridades, inclusive, que tinha 2 filhos, né, um filho trans e um filho não binário. E aí ele falou, olha, a proporção de transexuais na população é, sei lá, 1 em sei lá quantos milhões, né? 1 em 5 milhões, vai. Para você ter a combinação de 2 filhos trans... a chance disso acontecer é 1 em 1 quinquilhão de vezes, sabe? Um número completamente bizarro. E aí, eu não lembro os números, obviamente, mas o que importa é que é um número matematicamente impossível, assim, sabe? É você ganhar na Mega Sena 400 vezes seguidas. E aí a conclusão do Jordan Peterson foi, você tem uma chance em 1 quinquilhão de ser realmente uma mãe de 2 crianças trans, porém você tem 1 quinquilhão de chances contra uma de ser uma mãe maluca, diabólica, que está impondo aos seus filhos uma distorção da sexualidade deles apenas para passar uma pauta, para passar uma agenda. Então, não é só mais provável que isso aconteça. É
basicamente uma certeza, porque a outra opção é matematicamente impossível. Pois bem, vamos continuar vendo esse caso aqui, né? É importante dar luz a esses casos de arrependimento, especialmente um que fez tanto sucesso e que foi muito utilizado para passar adiante essa pauta das crianças trans, que, felizmente, está começando a derreter por completo. No ativismo LGBTQ. Então, o primeiro problema que começou a acontecer foi lá pelos anos 2020, quando ela aparentemente encheu o saco desse negócio do movimento LGBTQ. Ela não queria mais que fosse associada a esse movimento, ou seja, ela continuava sendo uma criança transexual, né? Ela começou nessa época aí a fazer o tratamento de hormônios e coisa e tal, mas ela não queria mais ter a ver com esse movimento LGBTQ, né? Então tá aqui, ó, a saída de Missouri, né? Eles resolveram sair de Missouri, que é onde eles moravam, Kansas City, né? Kansas City, a cidade de Kansas, não fica no Kansas só, ela fica no meio do estado, entre o Missouri e o Kansas. Eles moravam no Missouri. E daí eles decidiram sair de lá, né? É doloroso, mas necessário. Falou a família de Kansas com a sua criança transgênero. Por conta disso, ela não queria mais passar por esse negócio. Ela começou a dizer que não queria mais aparecer no movimento, não queria mais ser destacada como parte do movimento, né? E parece que agora a coisa continuou crescendo e coisa e tal. Aqui, ó, a garota trans que com 9 anos fez história como a capa com cabelo pintado de rosa, né, na National Geographic, diz que a gente está muito bem e coisa e tal, né, que coisa e tal, tudo certinho, que ela não quer mais fazer parte do movimento LGBTQ, essa coisa e tal, mas assim, ela continua sendo uma criança trans, mas não quer fazer parte do movimento, ela não gosta mais do movimento. E agora saiu a notícia de que ela agora se considera não binária, que não é mais uma criança trans, não se considera mais trans, é não binária agora. O que a gente consegue perceber nisso aqui, na verdade, é uma criança absolutamente confusa. E que é claro que está sendo utilizada e manipulada em prol de uma agenda, por causa do ativismo da sua mãe, dos seus pais. Perceba, ela desde que é uma criancinha realmente virou símbolo de um movimento LGBT. Definitivamente não é um movimento em que crianças deveriam estar inseridas. Então, muito cedo já, tendo toda essa exposição, esse contato com coisas que realmente não deveriam pertencer ao universo de uma criança. Não é surpreendente que tenha cansado disso, né? Que em algum ponto tenha decidido que queria se afastar, não queria mais servir para ativismo LGBT, coisa nenhuma. E aí, um tempo depois, decide que não é realmente uma criança trans, então ela é não binária, né? Não tem gênero nenhum. O que já começa a significar o quê? Que ela também não se identifica com o sexo feminino, o que é esquisito para uma criança disfórica. Ou seria esquisito se, como eu disse antes, a disforia não se resolvesse naturalmente na maior parte das crianças. Ela não faz a menor ideia do que é. É evidente que essa criança está sendo direcionada, né? Que propriedade, né? O quão profundo pode ser o autoconhecimento de uma criança de 9 anos para saber o que ela vai ser pro resto da sua vida, para decidir que ela não vai ser uma pessoa que corresponde ao seu sexo biológico, ao sexo do seu nascimento. Cara, tudo isso é simplesmente insano, né? Se ela realmente era uma criança com disforia, ela tinha que passar por acompanhamento psicológico até os 18 anos, no mínimo, para que se tivesse certeza das condições reais dessa criança e se a transição era o melhor caminho para seguir, para lidar com essa disforia, né? Porque realmente era uma não aceitação irreversível, que resistiu a todo o tratamento psicológico e acompanhamento até os 18 anos. E aí, sendo maior de idade, a pessoa, né, já tem autonomia para fazer o que quiser. Mas antes disso é diabólico, simplesmente. Ou seja, meio que se arrependeu da história, né? Porque, para pensar, o que significa não binário, né? Existe uma chance significativa de que o tratamento de hormônio, como a gente já falou, muita gente vende essa história de tratamento hormonal, de bloqueio da puberdade, né, como uma solução que resolve o problema. Por quê? Porque a pessoa espera mais um pouco. Se depois ela mudar de ideia e quiser voltar a ser menino, não tem problema, porque é só reverter, parar de tomar os hormônios e tudo funciona. Isso, assim, não se sabe muito bem porque não é uma coisa que era comum fazer. Você só usava esse tipo de tratamento para quem tinha algum tipo de disfunção hormonal. Você bloquear a puberdade de uma pessoa saudável, pelo menos do ponto de vista hormonal, é um absurdo, sabe? E aí começaram a fazer isso de forma basicamente experimental, usando essas crianças como cobaias, e em pouco tempo já começou-se a observar uma série de sequelas.
Porque, assim, eu acho que você nem precisa necessariamente ser um cientista para chegar na conclusão de que bloquear talvez o período mais importante de desenvolvimento de um ser humano provavelmente não é uma boa ideia. Porque é nesse período que a gente cresce mais, que os nossos órgãos se desenvolvem mais, que os nossos ossos se desenvolvem, a nossa voz muda, os órgãos sexuais, os pelos, tudo no nosso corpo começa a mudar radicalmente, de uma hora para outra. Você bloquear isso para atrasar a puberdade da pessoa pode comprometer o desenvolvimento dessa pessoa em vários aspectos. Mas um que ficou mais evidentemente comprovado através desses estudos foi o desenvolvimento ósseo mesmo. Que muitas dessas crianças que estavam utilizando bloqueadores da puberdade acabaram tendo osteoporose, enfim, problemas nos ossos mesmo, nas articulações. E muito jovens, né? São coisas que geralmente, assim, pessoas idosas vão ter esses problemas. Mas não, né? Comprometeu a saúde de todas essas crianças porque, vamos esperar mais um pouquinho, né? Porque se quiser transicionar sem passar pela puberdade vai ser melhor, né? Porque aí você coloca uma bomba de hormônio nessa pessoa e ela, na hora de se desenvolver, já começa a se desenvolver justamente como a pessoa do sexo oposto. Só que definitivamente não parece nada sensato você priorizar a possibilidade de uma transição que já vai ser um processo muito, muito invasivo e agressivo, ao invés de priorizar o desenvolvimento saudável dessas crianças, cara. Passando por uma puberdade tranquila, normal e saudável. Ah, mas o resultado depois não vai ser tão perfeito quanto se você fizer a transição antes da puberdade. Olha, eu acho que se você quiser muito defender a transição dessas pessoas, ainda assim, se você coloca numa balança a chance de fazer uma transição incrível, impecável, onde você vai se parecer muito mais com o sexo oposto, não tem como estar numa escala mais alta de prioridade do que ter um desenvolvimento normal e saudável que não vai comprometer a sua estrutura óssea, os seus órgãos, enfim, né? Você percebe que não eram por razões científicas que estavam tomando essas decisões. Era por uma questão puramente ideológica, porque a ciência, infelizmente, também foi tomada pela ideologia woke. Aí o pessoal fica brincando, né? Ah, a cultura woke matou a minha família. Cara, matou muitas famílias. Assim, realmente comprometeu muitas famílias, muitas crianças, a saúde de muitas pessoas que foram empurradas para essa direção. Pode não ter sido a minha, graças a Deus não foi a minha, mas nem por isso eu vou deixar de achar um absurdo que tantas famílias foram comprometidas por causa de um ativismo woke, sim. Pelo menos por um dos braços do ativismo woke. Funciona, mas não é bem assim. Porque o corpo humano ele cresce em fases bem distintas. Então, se você perdeu aquela fase da puberdade, do crescimento na puberdade, meio que já era. Não tem muita alternativa, não tem o que fazer, né? Pois é. Então, a grande dúvida que fica agora, ela agora não se identifica mais como garota. Ela se identifica agora como não binário. E é curioso, porque em determinado momento ela chegou a falar que ela era... E assim, até que ponto ela só foi pro não binário ao invés de voltar pra ser um garoto porque ela tem medo da mãe, porque ela tem medo de bater de frente com o ativismo, porque ela tá desde criancinha sendo ensinada que ela é um ícone LGBT e de repente não é mais, e de repente, né, todo mundo... falou como era incrível ela ser uma garota trans e começou a elogiar, incentivar esse comportamento, e crianças são altamente manipuláveis, né? E de repente ela tem que enfrentar tudo isso, uma decisão muito difícil, ainda sendo uma criança, né? Então, às vezes, começar a falar que é não binário é simplesmente um caminho para tentar voltar à normalidade, porque já começou a se dar conta de que não era aquilo. De que não estava batendo. Teve o experimento do John Money, um dos pais de toda essa maluquice queer e transexual, em crianças, né? Fazer experimentos em crianças como se tudo fosse realmente construção social. Se você cria um garoto como uma garota, vai ser uma garota e não importa a biologia. Esse cara, ele fez experimentos terríveis que acabaram resultando na morte de crianças que serviram como cobaias do experimento dele. Ele basicamente pegou um menino que teve um problema na circuncisão e teve a sua genitália amputada sem querer por um erro médico. E aí falou, então... Pra não ter o complexo de ser um menino eunuco, né, um menino que cresceu sem a genital, por que não criam como uma menina? E aí fizeram um procedimento lá pra transformar e fazer virar uma menina e começaram a criar, desde assim, bebezinho mesmo, como se fosse uma menina.
E depois de um tempo começou a demonstrar rebeldia, começou a mostrar que não tinha interesse por coisas de menina, começou, mesmo sendo incentivado o tempo inteiro, e às vezes incentivado de maneiras grotescas. Sabe, eu já falei desse caso em outros vídeos, é um caso muito grotesco, sabe? Ele forçava a criança a ficar em posições eróticas, vamos dizer assim, femininas, de submissão, para se acostumar com o seu papel de mulher na sociedade. Então, foi um negócio completamente maluco e grotesco, e foi tratado como um sucesso durante muitos anos. Porque, por muitos anos, criaram como se fosse uma menina e era criança. Então, ela simplesmente acatava tudo que os adultos impunham. E aí era um sucesso. Olha só, criaram esse menino como menina desde o começo e ele se comporta totalmente como uma menina. Começou a dar um tempinho, começou a entrar na adolescência principalmente, começou a bater de frente com tudo sem nem saber que biologicamente era um menino e só não queria mais usar vestido, não queria mais brincar de boneca, não queria mais fazer nada de menina, porque a natureza estava falando mais alto e ele queria ir para outra direção. Porque nem era uma criança disfórica, né? Foi uma criança que foi obrigada a ser criada conforme o sexo oposto ao seu do nascimento, por causa de um erro médico e por causa de um maluco ativista que falou que isso seria uma solução melhor. E no fim das contas deu tudo terrivelmente errado. Quando descobriu lá pra frente, tentou transicionar e voltar pro sexo original, ficou com uma depressão ferrada. O irmão, que passou por muitos traumas por causa de toda essa criação deles, também ficou com muitos traumas pesados. E eu sei que a criança desse experimento, depois de adulto, chegou até a fase adulta ali, mas não tanto, porque acabou, né, tirando a própria vida, não aguentou mais toda a loucura que viveu. E se eu não me engano, o irmão também. Tá? Os dois acabaram morrendo por causa desse ativismo, né, embrionário do John Money, um dos pais de toda essa teoria maluca aí que fica tentando impor esse tipo de agenda para crianças, né? Só para vocês terem noção do quão errado isso já deu e como isso costuma ser empurrado para baixo do tapete, né? Porque não é interessante para a narrativa. Então, vamos fingir que não aconteceu. Um tomboy transgênero. Sabe o que é um tomboy, né? É o que a gente chama de... aquela garota que gosta de brincar de coisa de garoto, que gosta de jogar futebol, que briga com os garotos e coisa e tal. É uma tomboy, né? Uma garota com trejeitos masculinos. E tem um monte por aí, isso é normal, né? Assim como tem garotos... Tá, então virou um não binário, mas começou a se comportar como menino, no fim das contas. Cara, uma história bem parecida, né? Foi forçada, praticamente assim, tudo leva a crer que foi forçada a se comportar como menina durante uma boa parte da infância ali. Quando começou a crescer, os interesses masculinos afloraram, e aí, como não pode, nesse caso, mudar por causa de todo o ativismo e pressão, vira não binário, mas é uma garota com trejeitos masculinos. Sendo que é um garoto, no fim das contas. Então, é um garoto se comportando como garoto, só que precisa ainda assim dizer que é não binário e que é uma menina com jeito masculino. O tamanho da maluquice disso? Com jeitos mais femininos, tem garotas com jeitos mais masculinos. Mas você não acha estranho que um garoto, que nasceu garoto, de repente decidiu que era uma garota, mas era uma garota tomboy? Não fica uma coisa estranha isso? Não fica um negócio meio... Será que não tem alguma coisa totalmente estranho errada nessa equação aí, né? E de novo, eu não sei o que é. Pode ter sido a mãe influenciando a garota? Pode ter sido, mas é o que eu falo para vocês. Culpar a mãe também é injusto. Todos os pais influenciam os filhos, todos os pais projetam seus... mas não. Mas calma lá, né? Calma lá. Porque em nome de um ativismo político, você projetar isso no seu filho? Não. É diferente. Sei lá, você queria ser jogador de futebol, não conseguiu, você projeta isso pro seu filho. Você quer que ele seja jogador de futebol. Que ele pode acabar desistindo, pode não levar jeito, pode não ter interesse e pode só, enfim, mudar de ideia em determinado momento e a vida dele vai seguir normalmente. Assim, é uma comparação muito desproporcional, né? Eu acho que sim, dá pra responsabilizar os pais. Você pode dizer, talvez, que os pais são vítimas desse ativismo e acabam sendo doutrinados por ele, caem de cabeça e transformam as suas vidas nisso e, consequentemente, a vida dos seus filhos também. Então, também tem muita culpa do ativismo, da ideologia woke. Mas os pais, sim, continuam sendo responsáveis, porque, em última instância, eles deveriam saber separar as coisas o suficiente para não enfiar o seu ativismo político nos seus filhos de uma forma tão obviamente prejudicial quanto essa. Porque não é nem questão de só criar o seu filho com valores de esquerda. É criar o seu filho homem como se fosse uma garota. Só porque você acha que vai ser melhor assim. Não, cara, não dá. Só não dá pra aceitar. Sonhos e suas vontades nos filhos, né? Ela estava tentando fazer o melhor possível para a filha dela, né? Errou.
possível que tenha errado, mas não é que seja uma culpa dela nisso daí. O que eu acho que é o grande problema nesse negócio, e eu já... Pois é, o Jusbavo também deu alguns exemplos, tipo, você projetar algumas coisas do seu filho, incentivar o seu filho para alguns caminhos que, enfim, podem ser seus sonhos, podem não ser exatamente o que a criança quer, mas não é algo que vai ser totalmente destrutivo para a vida ou para a saúde deles. Agora, incentivar o seu filho a beber e fumar, porque você gosta de beber e fumar. Todos os pais projetam coisas nos seus filhos. É um pai que gosta muito de beber e fumar e quis projetar isso na sua criança também. Não, né? Você está destruindo com a saúde do seu filho. Então, vai para um outro lado. São maus tratos, é caso de você perder a guarda da criança. Você não pode. Você é responsável por aquela criança. Você não pode submeter aquela criança a uma coisa que vai fazer terrivelmente mal para a saúde dela, que vai comprometer todo o futuro dela. É disso que a gente tá falando, cara. Mencionei em outros vídeos isso, e é a minha posição sobre esse tema, é que esse negócio de tratamentos irreversíveis para isso são um problema. Se depois que a criança faz 18 anos de idade, 20 anos de idade, ela decide, não, sou mulher, quero fazer transição, quero cortar o peru fora, vou fazer a coisa toda, meu amigo, seja muito feliz, vai em frente, faz isso daí mesmo, seja muito feliz, não tem problema nenhum. Agora, a transição... Assim, ainda é perigoso porque ainda existe a questão do ativismo e a gente viu nos vazamentos do negócio todo lá da WPath que existe um direcionamento irresponsável por parte dessas clínicas. Porque mesmo com 18 anos, não sabe, tudo bem, a pessoa já pode decidir por ela mesma. Mas ela pode ser uma pessoa... Muitas vezes são pessoas inimputáveis. Nos arquivos da WPath mostrava que algumas dessas pessoas que passaram pelo processo de transição eram esquizofrênicas, tinham problemas gravíssimos, sabe? Então, mesmo maiores de idade, elas não estavam em condição de decidir algo dessa magnitude, que vai interferir tão pesadamente na sua vida. Então ainda é mais ou menos, porque é um negócio, assim, é complicado, né? Quando a gente vai chegando em pessoas que teoricamente já são responsáveis por si, a discussão fica mais complexa. Então, quando a gente fala sobre crianças é mais objetivo. Simplesmente não deveria ser permitido, ponto. Porque crianças não têm capacidade ainda de decidir sobre coisas tão sérias como essas. Mas em muitos casos, mesmo depois dos 18 ali, você ainda pode fazer muitas considerações sobre o quão correto foi todo esse procedimento. Da Avery começou com 4 anos de idade. Cara, 4 anos de idade, bicho. A criança está aprendendo a cagar ainda, não sabe nem cagar direito ainda, a criança não sabe, né? Ela tá acostumada a cagar na fralda, aprendeu aí na privada com os 2 anos de idade, mal sabe cagar. É virtualmente impossível você identificar a disforia aos 4 anos de idade. Ai, meu filho gostou de uma boneca. Né? Então, com certeza é uma garota trans. Ele pode até ser gay, pode ser. Pode ser, sei lá, um cara afeminado, pode ser. Um cara com alguns interesses mais femininos. Pode ser 1 milhão de coisas. Você ter certeza de que não. Com certeza é porque o meu filho nasceu do sexo errado e ele tem que transicionar. Isso é simplesmente doideira. Não tem como ver isso de outra forma. Eu acho que o Peter já terminou, né? As considerações sobre o caso. Agora ele realmente está só comentando mais, dando as opiniões. Enfim, vamos ver mais um pouquinho aqui. Direito ainda. Como que a criança vai saber se é mulher, se é homem, não sei o que lá? E, de novo, isso acontece. Criança brinca, criança gosta de brincar, de experimentar, de fazer as coisas, de fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer que a criança é gay, ou é mulher, ou é transexual? Não quer dizer porcaria nenhuma, quer dizer que é uma criança. Depois que já está crescido, que já tem uma maturidade, coisa e tal, aí é outra história. Eu acho que a criança aí tem que ser mesmo. E de novo... Mesmo sobre ser gay já é uma coisa que é difícil de você definir nessa idade. Às vezes, eu não vou mentir, eu conheci, tinha alguns amigos que pareciam gays quando eram criancinhas, bem criancinhas mesmo, tinham alguns interesses femininos, tinham alguns trejeitos que a gente identificava, cresceram e eram gays mesmo. Então, às vezes você consegue reparar já de muito tempo, às vezes não. Então, mesmo sobre isso, você tem que ter muita cautela antes de cravar alguma coisa, né? Para todos os efeitos, você cria a criança normalmente, sem ficar pensando na questão de sexualidade, até porque, como eu falei antes, isso nem pertence ao universo infantil. A criança tem que brincar, sabe? Tem que aprender como é o mundo através das brincadeiras, né? Descobrir o mundo através das brincadeiras. Não a parte da sexualidade. Isso aí vai ter a adolescência toda para esse momento de autodescoberta. Não tem nenhuma razão para você pular essas etapas. Certamente
não é benéfico, é prejudicial para o desenvolvimento da criança. Existem crianças trans? Acho que existem. Existem crianças que realmente passam pela fase de criança e depois realmente são... Não, esse conceito de crianças trans é problemático. Por isso que eu gosto do que o Eli já explicou. Existem crianças disfóricas. Sim, existem crianças disfóricas. Uma vez que 90% ou mais de 90% se resolve sem absolutamente nenhum tipo de intervenção, você falar de crianças trans significa que você está assumindo algo sobre essas crianças que vai estar errado em mais de 90% dos casos. Então, não são crianças trans. São crianças disfóricas e a maioria não precisa fazer nada que vai passar por essa fase sem problema. Então, criança trans não. Criança disfórica, ok. É uma questão clínica objetiva que já foi confirmada. Mas trans já é demais. Mulheres, são trans mulheres depois. Não tem nada de errado nisso. Existe esse caso sim, mas é muito arriscado. A maior parte, né, a maior parte das pessoas nesse caso é ou a influência da mãe, ou a influência de outra pessoa, ou é a própria criança que é presa nesse ciclo de que, não, eu falei que era garota, agora tem que manter o que eu falei. Ou seja, isso acaba criando um reforço que é problemático para a criança. Né? A criança não pode ser assim. A criança tem que estar com a coisa aberta, ela pode escolher o que ela quer ser. Depois que ela virar adulta, depois da adolescência, que ela virar adulta, ela faz o que ela quiser da vida dela. Mas até lá é muito arriscado isso daqui, né? Ou seja, quem garante que ela está dizendo que é não binária agora só porque meio que ser homem agora não é mais uma opção para ela, né? Porque ela tomou os inibidores de puberdade, com isso o pênis não se desenvolveu na época que deveria desenvolver, todo garoto sabe disso, com criança o pênis é pequenininho, depois quando você passa pela puberdade o pênis cresce, né? É o que acontece com todo garoto há milhões de anos, né? Mas agora, você toma um bloqueador de puberdade, você segura o seu pênis no tamanho da criança. O seu corpo cresce, você está crescendo, você está na puberdade, está virando um adulto, mas o seu pênis não cresce. Você para de tomar o bloqueador de puberdade. Assim, olha a série de problemas que você vai ter. A criança pode acabar ficando estéril, pode acabar... na questão sexual é óbvio que a tendência é ter muitos problemas. Se depois perceber, não, eu sou menino e quero ser menino mesmo. Isso pode ser um complexo pelo resto da vida dessa pessoa. E no caso de meninas também, né? Vai mexer em todo o ciclo menstrual dela, pode também interferir na questão reprodutiva. Assim, é criminoso, é um absurdo. É uma loucura, uma insanidade o que estamos vivendo. Mas enfim, eu acho que já deu pra entender, né, bem sobre esse tema. Diz aí nos comentários o que você achou de toda essa história. Agradeço aí pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Valeu e até a próxima. Parece que a gente se conhece de outro lugar. Parece que faz tempo que eu sonho em te encontrar. Parece que o destino foi traçado 100 anos atrás. Parece que eu nasci pra poder perturbar a tua paz.